Bem-vindos a mais um episódio do Dental Connection Cast, um podcast feito para dentistas. Comigo hoje aqui, Dr. André Murad, doutora Maria Amélia Jugdar, nosso querido colega de profissão, Dr. Cosmos. Doutora Maria, faça as vezes, por favor. Dr. Luiz Cosmos é especialista em periodontia, implantodontia, mestre e doutor em implantodontia e diretor da Abros. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos que nos assistem, né? Os meus colegas queridos aqui. É uma satisfação grande estar aqui com vocês. Uma longa jornada, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do início do nosso programa aqui, sobre as nuances da profissão, o quanto ela é maravilhosa, mas o quanto ela é difícil de ser trilhada para a gente chegar num ponto que a gente se olhe para si mesmo e fala, nossa, estou feliz com a minha carreira, né? Isso é verdade. Muito que a gente quer falar aqui, Cosmos, eu chamo ele de Cosmos porque a gente tem amizade há muitos sem anos. o S no final. Se fosse com Cosmos, eu mentia, falava que era dono do time do Cosmos. Ele foi dono lá, depois que Quantas ele vezes saiu. eu contei essa história? Mas é o seguinte, planejamento, né? Eu acho que a palavra tem que ser um pouco planejamento, né? Para a pessoa, não adianta se formar, pegar o diploma, sentar numa cadeira e achar que as coisas vão vir de qualquer jeito. Conta um pouquinho, por que você fez odonto, quando você começou, que especialidade você queria fazer, que você entendia fazer, como é que você trilhou o caminho da sua especialidade hoje, quantos lugares no mundo você andou? Conta um pouquinho da gente. Quantos anos de formada Quantos anos você de tem? formada você tem, né? Ela gosta disso. Tá entregando. Olha, como eu disse, é um prazer estar discutindo com vocês. Aqui uma sexta-feira à noite a gente tá discutindo isso, é porque eu realmente tenho muito gosto pela profissão e também pela amizade de vocês. A minha carreira começou de uma forma engraçada, uma pergunta boa, porque eu comecei na medicina. Eu morei nos Estados Unidos parte da adolescência e parte na Espanha, uma parte na Espanha e uma parte nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com 16 anos para 17, prestei vestibular, entrei. E aí comecei na medicina, na PUC de Campinas. Eu fiz 6 meses, meu pai era vice-presidente da Abbott, laboratório de análise farmacêutico. E aí ele me trazia sempre apostilas, assim, falando sobre o novo médico, o velho médico. Eu nunca vou esquecer dessa apostila, 2 páginas tinha apostila. Ele falou, eu sei que você gosta de ler pouco, mas um dia você vai entender que você tem que ler muito. E aí eu peguei, li, velho médico, novo médico, falei, pai, acho que eu não quero fazer medicina mais, não. Eu não quero fazer plantão. Olha a maturidade, né? Uhum. Porque eu vou ter que fazer plantão um tempão na minha vida, não quero. Eu vou fazer odontologia, que eu acho legal também, gostava. E aí eu migrei. Eu cortei algumas matérias, porque eu acabei me formando em 3 anos e meio. Já estava em Ribeirão Preto, já apliquei ali para esse vestibular de novo, entrei. E terminei a faculdade de odontologia lá. E aí veio o grande desafio. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, e agora? Aí os meus amigos que estavam fazendo medicina já estavam indo pro 5º ano, já arrumando plantões para fazer, já ganhando alguma coisa no estágio, e eu nada. Falei, será que eu escolhi certo? Isso foi que ano? 1993. 93. E você tinha algum conhecido, algum familiar? Então, não tinha um familiar, nenhum familiar. Tinha um amigo do meu pai, que é o que fez minha inscrição lá no vestibular na época, em Ribeirão Preto. Mas eu achava a odontologia interessante. E a minha mãe era amiga de infância do Miguel, que é irmão do nosso querido Sérgio. Isso. E o meu pai falava, olha, o Sérgio, um amigo nosso, dentista, tem uma carreira muito bonita. Ele se deu bem na carreira, tem bons rendimentos. E tá um caminho. Aí eu fui fazer um curso com ele, inclusive na Apodonto, lá em 1994. Moleque de tudo. Aí veio que eu nasci. Então, olha só. Então, quer denunciar a sua idade, continua né? jovem, eu me sinto bem. Não estou a pintar o cabelo, eles se consideram bem. Hoje o paciente chegou do Rio de Janeiro, que não me via há 2 anos, falou, você está mais jovem? Bem que a profissão me faz. A tintura do cabelo. Ainda não estou pintando, mas também não vou pintar. Eu admiro o seu É o meu pinto de branco, para dar um... E aí, fui fazer um curso. Só que tem uma curiosidade nesse meio do caminho. Eu queria fazer ortodontia. A ortodontia estava em alta. Não existiam os alinhadores ainda invisíveis, né? E meu pai falou, ótima ideia, faça. Falei, pai, R$900. Você acabou de mudar o RV para real, não é? R$900. Ele falou, pô, legal, você trabalha e paga. Gostei do meu pai. Achei boa. Como é? Gostei. Inclusive, a casa que você está trabalhando, que é minha, daqui a 3 anos eu vou começar a te cobrar o aluguel. A minha mãe olhou. Você montou um consultório, então? Montei um consultório de cara. Aliás, eu terminei a faculdade como um dos melhores alunos e ganhei um voucher, que era um equipamento da Biatlante na época. E era caro, hein? Era caro. Era tipo, eu lembro que aquela cadeira custava R$12 mil.
um equipamento Naquela completo, já com raio-x. Eu ganhei. E era lote grana, de né? 10. Era grana. Meu pai só inteirou o raio-x e montou o consultório. Paciente, um amigo dele que ia lá. Que ele pagava pra ir. Acho que sim, né? E aí, mas eu tava lembrando hoje sobre isso. No último ano de faculdade, um professor meu de radiologia que trabalhava na Polícia Militar, ele falou assim pra mim: vem trabalhar em Jardinópolis, lá no Corpo de Bombeiro, todo dia à tarde, quintas-feiras. Você vem? Eu falei, vou. Eu fazia endodontia, cirurgia, extração, no 4º ano de faculdade. Isso me deu muita segurança para entrar no consultório direto e começar a fazer eu fazia prótese fixa já no primeiro ano de formado, sem ter feito nenhuma especialidade, nada. Aí ele virou e falou assim: porém, tem um curso na Alemanha que o Sérgio vai levar um grupo com o Júlio Sérgio Sá Ferreira e Sérgio Jaime, vão levar 50 dentistas para a Alemanha, isso já é 95. De Curitiba, né? Porque tinha que esperar, tinha que esperar 2 anos para fazer especialização, não podia entrar Não direto. era assim, você saía entrando na especialização, não. Vai lá. Aí eu falei, tá bom, mas ó, são $3.500. Esse curso eu te pago. Implante. Falei, então tá sendo por livre e espontânea pressão. Você quer que eu faça esse negócio de implante que não funciona? Porque na faculdade eu via lá, só que eu via justa-ósseos. Aquilo era um fiasco. E as agulhas do Furquim, lá do Cialon, tem a agulha de Cialon também, que era um negócio que deixava uma furca ali contaminado. E Garbate, que era um corpo único, que não resolvia tanta casuística, né? E eu fui pra Alemanha. Quando eu voltei da Alemanha, eu nem lembrava que era ortodontia mais. Era um espetáculo. Fiquei fascinado. E aí, eu fui convidado pelo Axel Kirsch, que era o inventor do implante chamado IMZ, para ir para lá, ficar um tempo, acompanhando algumas coisas. E, nesse meio tempo, eu engatilhei uma ida para UCLA com o Barry Kane, que era um periodontista lá. Pouca gente soube disso. Fiquei praticamente 3 anos indo para lá, indo e voltando. Jogava futebol americano ainda na faculdade lá, porque eu tinha morado nos Estados Unidos, eu era um quarterbackzinho do Chicago Bears da infância, e depois joguei lá. Tem até umas fotos minhas, às vezes, esparramadas por aí. No Instagram tem uma jogando, arremessando e tal. Então eu tinha uma bagagem muito grande. Visitava Dennis Smilers, Odete Barral, que eram cirurgiões que o Sérgio tinha me apresentado na época lá. Então eu comecei a ver casos de enxerto, levantamento de seio maxilar, e isso tudo no ano de 1995. Então eu avancei muito rápido. Tive um pouco de sorte, um pouco de determinação também, que eu escolhi larguei a medicina para odontologia. Então a gente... Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, mas não é só sorte. Né? Não é só sorte. Você tem que criar o caminho. Sorte não constrói um bom profissional. Sorte é um nome que todo folgado dá para quem se ralou e deu certo, né? Não, é que acontece algumas coisas na minha vida, e minha esposa fala assim para mim: meu, você tem sorte. Fala, velho, que eu fui comprar um carro, desisti do carro, e aí eu acabei vendendo um outro negócio que eu não esperava, capitalizei ainda mais, e o carro baixou por 30 mil. Do dia pra noite, o cara me ligou e falou: apareceu um carro assim. Eu falei, não é possível. Falei, talvez eu trabalhe tanto que eu tenho... As coisas acabam... Como eu não comprei um carro, não aconteceu, o universo ajuda. Eu jogo pro universo e a coisa vem, né? E aí, desse terminal... Quando eu terminei, voltei pro Brasil de vez, me fixei aqui, em 1997. Naquele consultório que você tinha montado. Consultório na casa, que era uma casa que a gente tinha. Isso. E aí, eu comecei a fazer propaganda. Propaganda assim. Eu botava... Porque não tinha internet. Imagina. Fiz uns panfletos lá legais, distribuí no bairro todo. O CRO me chama no mês seguinte. Olha aqui o seu panfleto. Eu vou lhe advertir. Ainda sou muito jovem e tal. Eu falei, não, tudo bem, entendi. Ok. E continuei trabalhando. Aí vi um amigo de um, vi um amigo de outro. Comecei a receber indicações, fiz o curso lá. Aí fui fazer especialização de periodontia com o Francisco Bueno de Moraes, que era um cara da PUC de Campinas. Lá também, ali onde o Sérgio tinha feito o primeiro curso, na Napiodonto. Fiz a especialização de pério, raspagem pura, nunca fiz uma cirurgia periodontal na especialização. E aí eu não tinha especialidade de implante ainda. É isso que eu ia perguntar. Não tinha. Nessa época ainda Não tinha. Tinha pancástica, era na Camilo Castelo Branco, mas era bem fuleira, assim, dizendo o português com todo respeito. Não era uma especialização sólida. Até que apareceram algumas nos anos 2000 ali, dos sindicatos odontologistas, onde eu fiz para ter o título aqui, mas já entendia muito de implante, já fazia levantamento de seio maxilar, já fazia enxerto de mento, já fazia os maiores enxertos por ter visto fora do Brasil. A língua inglesa que eu dominava já por ter ido pequenininho, mas me ajudou muito a entender os artigos. Isso é um conselho já para quem está nos assistindo. Quer ser um grande cirurgião, entenda o inglês. É uma linguagem que você tem que entender. Né? Você não precisa falar fluente, não tem que ter uma pronúncia totalmente adequada, mas você tem que fazer a leitura dos artigos, você tem que ser fluente na leitura, entender e não colocar o artigo para traduzir no Google, porque não adianta. Conheça os termos técnicos, a aplicabilidade deles, e aí você vai desenvolver. E aí,
nisso comecei a trabalhar num consultório aí que entra a importância, às vezes, de um paciente. Uma paciente minha que eu encontrei numa... Por isso que é importante o cirurgião dentista ir aos eventos. Ah, sim, com certeza. Quem não é visto não é lembrado, é uma frase muito antiga, né? E aí eu tava num jantar, me apresentaram o presidente da Blue Life, um plano de saúde muito famoso em São Paulo na época, e eu joguei outra coisa importante, esporte. Eu jogava tênis muito bem, em alto nível, e aí a paciente, que era amiga da minha ex-mulher, falou assim pra mim, olha, aquele senhor é o presidente da Blue Life, joga muito tênis, vou te apresentar. Eu fui lá, conheci ele, joga tênis? Vai jogar amanhã comigo lá na Vertical, ali no bairro de Vila Olímpia. Falei, fui. Cheguei lá, conheci o dono da Artefato, o senhor Albino Bach. Grande Albino Bach. Ele falou, eu vou jogar com ele. Aires, que era o presidente do Blue Life. Ninguém me conhecia. E eu tava treinando na época. Fui lá, joguei muito. Ganhei com todo mundo que eu joguei, ganhou as duplas. Aí os caras começaram a me chamar. Aí o Aires falou pra mim, você tem que ter um conjunto comercial naquele prédio tal. Compre. Eu nem tinha o dinheiro. Fiquei olhando e tal. Aí comecei a somar, consegui comprar o conjunto. Ele falou, compre 2. Eu falei, só tem dinheiro pra 1. Tudo bem. Montei o consultório, ele falou, vou anunciar você na minha revista. Para todos os meus associados, todos os meus associados da Blue Life, que tem o plano. Aí minha carreira estourou. Porque eu tinha todo mês e recebia 8, 10 pacientes, todos de implante. Você dá um desconto pros caras. Deixa eu ver a tabela. Eu olhei lá, tipo, o implante era R$2.000, um exemplo. R$1.500, eu cobrava R$1.300, R$1.250. Um exemplo, na época. Isso era 2001. Há 25 anos atrás. Era bom dinheiro. Então eu atendi muito até a Blue Life ser vendida para Medial, que depois foi comprada pela Mil, se não me engano. Uma coisa assim. Na Medial não, acho que foi direto para Mil. Um dinheiro preto. Grande dinheiro. Foi me vendendo por muito dinheiro. Mas isso deu tempo de eu fazer minha carreira. E com isso eu comecei a ser entrevistado por algumas emissoras de televisão constantemente. Hoje já não adianta mais você ir para televisão. Hoje é a internet, quase que tudo. Mas isso eu fiquei quase 15, 16 anos indo. Então, todo mês eu recebia uma gama de pacientes, eu trabalhava bem, me preparei bem tecnicamente. Para isso. Aprendi a fazer gestão de capital. Quem não calcula, o que eu sugiro para o cirurgião dentista? Você tem que conhecer juros sobre juros, calcular. Você tem que calcular. Quem souber isso vai ser bem sucedido. Você tem que saber fazer isso. O cirurgião dentista tem que aprender juros sobre juros. É o melhor conselho que eu dou, matemática, para você entender. Pega a calculadora, se vira. Porque se você souber fazer a gestão do seu dinheiro, o que eu fazia? Eu guardava o dinheiro. Mais de 30% que eu ganhava, eu guardava. E com isso eu fui tendo acúmulo de capital, podia comprar bons equipamentos, aí saía de um ultrassom e tal, e eu ia lá e comprava. E me espelhava no nosso amigo. E eu falava muito com a secretária dele, uma secretária chamada Francisca, você deve ter conhecido ela. E ela falava assim, doutor, o senhor é muito parecido com ele. O senhor é muito arrojado. Eu falei, eu boto a mão. Eu estou preparado. E com isso eu fui fazendo casos grandes, casos maiores, fui recebendo indicações, estudando. Depois fiz mestrado, fiz doutorado. Doutorado foi só para ter o título mesmo, eu já estava com uma formação bem sólida. Então, o que a gente põe aí de ingredientes aí, né, numa carreira? Planejamento, como você disse, no sentido financeiro, eu fui galgando, não gastava tudo que eu ganhava. Porque uma coisa que eu aprendi na odontologia, que até hoje vale, um mês pode ser muito bom, outro mês não pode ser tão bom. Ninguém garante, né? Então, muita gente se apoiava em... Eu queria fazer um concurso da Polícia Militar, por causa daquele meu professor que eu comentei no início do programa. Só que aí, quando eu cheguei no exame psicotécnico, fui reprovado. Falei, aí tem. Eu tava voando fisicamente. Estudei pra caramba. Tirei 98, quase 98% da prova, eu acertei. No exame físico, eu atropelei. No exame psicotécnico, seria um dentista bem habilidoso, que vai perder vai psicotécnico, coisa de fazer... Igual tirar a habilitação. Aí falei, esse concurso tá meio esquisito, isso aí tá meio estranho. Não entrei na Polícia Militar. Pode ter tido sorte. Fiz o exército depois pode ter tido sorte. por 4 anos, porque eu tinha que cumprir o exército. Depois eu saí, que era o R3. Talvez foi minha sorte. Talvez se eu ficasse estagnado ali naquela carreira de Polícia Militar, talvez eu ganhasse menos, teria tido menos lucro. Aí um amigo meu, o André, que você conhece... Todas as oportunidades Exatamente, você teve que viajar. O André Pellegrini, que você conhece lá de Campinas, também. O pai dele era coronel aposentado lá, todo dentista, e ele também prestou. E o André é um cara inteligentíssimo, super estudioso. Barrado também no exame psicotécnico.
no ano de 2002. Mas eu fui barrado em 97, 96, ele foi barrado em 2002 pelo mesmo motivo. Então, assim, tinha umas coisas que a gente comenta, infelizmente, que não são... Não é... Mas tá bom. Entendeu? É esquisito. Mas foi bom. E hoje, é engraçado que algumas coisas eu nem posso falar no ar, porque não quero dar esse tipo de conselho para as pessoas, eu posso contar depois aqui. Quem quiser saber depois, me manda um direct que eu conto a história. Tem a ver com o INSS, mas não é com o careca do INSS. É uma posição minha em relação a como conduzir com o INSS, aposentadoria, essas coisas. Que é uma coisa que quem quiser saber, depois eu posso dar uma dica, eu não vou ficar ensinando coisa. Não é errado. Mas é uma conduta que, de repente, pode ser que muita gente fale, não, mas não está certo isso aí. Não fiz nada fora da lei, tá? Importante isso aí. Mas é uma conduta que eu não quero, vamos dizer assim... Divulgar. Não é divulgar. Influenciar a pessoa a tomar uma posição igual e depois... Não dá certo. Quebrar a cara na estratégia e falar, poxa... Cada um tem uma situação. Né? Uma estratégia que eu armei que acabou dando certo, no fim das contas. Né? Tem a ver com aplicar o dinheiro, aonde colocar, essas coisas, tá? Só para quem estiver nos escutando, nos assistindo, saber, não é nada de desvio de verba pública, nada. Foi escolhas onde eu ia colocar o meu dinheiro ganho. E com isso, a minha carreira foi decolando. E aí eu tenho hoje, para mim, eu acho que, resumindo, para quem está começando, para quem está de olho na carreira, a carreira de dentista é muito difícil. Né? A minha esposa, eu sugeri para ela, advogada, jovem ainda, e ela veio para São Paulo, porque ela é paraibana, e ela veio para São Paulo, eu falei... E aí a gente estava lá, minha sogra foi lá no consultório fazer um procedimento, eu falei para ela, vou fazer uma resina aqui, quer fazer? Eu tenho que atender um paciente aqui, eu já volto. Ela pegou e falou, tá bom. Ela nunca tinha pego em nada, só que ela fazia aquelas unhas brincando, sabe? Assim, muito habilidosa, Vanessa. Senta aí. Eu fui lá, de repente eu escuto um barulho. Ela pegou alta rotação. Nunca na vida. Botou a broquinha diamantada. Foi lá. Na mãe dela. Mãe dela. Abriu. Eu escutei o barulho de alta rotação. Eu falei, com licença, dona Alice, que o paciente estava atendendo. Eu já volto, só um minutinho. A hora que eu chego lá, ela tá de máscara, luva, com a broca diamantada esférica direitinho. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu vi que estava precisando passar um pouquinho, que estava manchinha para antes de fazer a resina. Eu perguntei para a Mel, que é a assistente. Ela me indicou aqui. Aí falei, deixa eu ver de novo. Ela pegou e posicionou os dedos. Eu só corrigi a posição do médio dela, do anelar. E ela fez a cavidade. Aí eu falei, tá aqui ácido, adesivo e resina. Pode fazer. A cor é essa aqui. Ela falou, não, a cor eu já escolhi aqui. Era 1 a 2. Eu falei, perfeito. Quando eu fui lá, quando eu voltei, ela tinha posto a matriz e fez tudo. Eu falei, olha, que tal fazer odontologia? Isso era setembro do ano passado. Eu falei, olha, eu já tenho um livro. Eu falei, eu vou arrumar uma vaga para você. Liguei para algumas faculdades, me identifiquei e tal. Ela falou, não, ela já tem um nível superior, pode matricular. E as mensalidades de odontologia estão acessíveis. Coloquei ela para fazer faculdade lá perto de casa. Na Santa Maria, na Afonso Braz, Vila Nova, Conceição ali. Pois ela fez 4 provas até agora, 10, 10, 10 e 8,5. Então, ela assim, trabalhando com você? Ela vai comigo pro consultório. E você não deu uma dor dela? Por causa desse 8,5? Esse 8,5 eu fiquei chateado. E o pessoal... Ela tem um pouco mais velha que o pessoal que tá lá, né? Tem uns alunos de 18, 19 anos. Estão bravos. Ela é muito jovem ainda. Ela é muito jovem. Você conheceu ela, né? Claro. Eu também conheceu. Vocês conheceram. Ruim. Né? E aí, eles estão uma fera. Eu falei, essa paraibana chegou aqui 1 mês depois que as aulas começaram. A bicha é jovem, é bonita, é simpática, ainda tirando 10, 8,5 aqui. E a gente tirando 5, 6, bravo, todo mundo ficou bravo. Aí o pessoal começou a melhorar. Ela começou a fazer uns desenhos de canino. Eu falei, meu amigo, eu não vou fazer mais nada de estética no consultório, não. Eu vou fazer tudo Se forme logo. Estou precisando de ajuda, né? E nós vamos trabalhar. Então, aí eu estou contando isso por quê? Porque tem pessoas que têm muita habilidade, têm o dom, mas que não querem adiante, não querem fazer. Então, a odontologia é uma profissão muito difícil. Eu considero a profissão muito difícil. Você tem que se preparar muito bem. Estudar muito. Você tem que estudar muito. Você tem que muito. saber entender de gestão. Você tem que, de certa forma, ser um bom gestor. Você tem que saber vender. Tem que ser tudo, né? Então, você tem que ter quase tudo que uma empresa tem. Tem que ser contador, tem que ser tudo. Todos os setores que uma empresa tem, o dentista tem que reunir nele mesmo. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Não importa.
Isso é importante porque, assim, você comentou, né? Hoje em dia, acho que seria hoje uma loucura, talvez, falar assim, eu saí da medicina para ir para odontologia, né? Talvez as pessoas escutem isso hoje e falam, nossa, mas medicina a gente sabe que é uma profissão que você sai ganhando já um salário, com uma acessibilidade maior no mercado de trabalho, você fez isso, né? E você comentou sobre a dificuldade da profissão. Assim, minha família é formada por médicos, eu também sou o único dentista, né? E eu acho a odontologia extremamente difícil justamente porque a gente precisa ter um conhecimento teórico-científico fantástico. Então, a gente tem que ter hoje uma odontologia baseada em evidência, cada vez mais se especializar, estudar, ler artigo. Ao mesmo tempo, não adianta você ser só um bom teórico, você tem que ser bom manualmente, porque é uma profissão que exige o quê? Destreza cirúrgica, habilidade de fazer uma boa prótese, estética, enfim. Então, assim, e hoje eu vejo, por exemplo, meus irmãos, eu tenho uma irmã que é clínica, né, endocrinologista, ela não faz procedimento. Então, assim, é uma profissão que, querendo ou não, é óbvio que você tem que ter um embasamento científico, teórico muito avançado, manejo com o paciente, mas, querendo ou não, ela não precisa fazer um procedimento, né? Então, ela não precisa ser boa manualmente. Mas também não foi fácil dela chegar onde ela chegou. Não é isso que eu quero dizer, mas eu digo assim, hoje o dentista, eu acho uma profissão extremamente difícil, porque, querendo ou não, independente da profissão, da especialidade que ele escolhe, ele tem que ter toda essa bagagem teórica, científica, muito apurada, mas ele tem que saber fazer procedimento. Não sei que ele vai trabalhar manual. Com pesquisa. Tem que ter destreza manual. Ele tem que ter uma destreza manual. E às vezes, para trabalhar com pesquisa, também precisa, dependendo do ramo. Dependendo do que você vai fazer de pesquisa, da sim. área. Me perguntam muito, né? A Vanessa, inclusive, até pensou, falou, você não quer dar uma aula sobre experiência de carreira? Eu falei, eu tô sempre disponível dessa aula, porque a minha trajetória é uma trajetória que ela é interessante no sentido de eu consigo pontuar todas as fases da minha vida e aconselhar as pessoas que me perguntam, né? O meu filho, por exemplo, quis fazer administração. E eu nunca encorajei ele a fazer odontologia. Eu acho a odontologia uma profissão muito difícil. Uhum. Não só a parte de fazer a odontologia em si, que você tem que estar muito bem preparado, como gerir isso também. Uma clínica odontológica. Que não ensinam, né? Ninguém ensina assim. Não adianta ser só administrador também. Tem uma coisa que eu sempre falo. Meu pai é dentista. Eu me formei, meu pai é dentista. Assim, é uma situação diferente da maioria das pessoas que têm pais dentistas, né? Porque ele já não clinicava mais quando eu me formei. Pois é. Mas se ele tivesse um consultório lotado de paciente, quem ia querer passar comigo? Acabei de sair da faculdade. Eles passam com meu pai que tem 30 anos, 40 anos de formado. Quem vai querer passar comigo? Não é garantia de nada, né? Você tem que ser uma verdade. E o que a Maria está falando, quantos colegas nós tivemos, né? Filhos dentistas. Eu conheci, porque antes de ser dentista eu fui protético, então eu conheci muito dentista. Meu filho está se formando na USP. Aqui. Ninguém queria passar. Ninguém queria passar com o filho. São aqueles clientes do pai, que estão lá há anos. Eu tive, quando eu clinicava, pacientes que vinham de muito longe. Aí, quando eu comecei a fazer só implante, né? Fiquei só na área de implantodontia, só fazia parte de implante, tinha paciente que vinha de longe, vou passar aqui com fulano, ciclano. Não, doutor, eu vinha de longe para passar com você, então vou lá perto da minha casa. É assim, então assim, tem que entender isso. E uma coisa que você está falando de administrar, eu faço uma pergunta para os nossos alunos lá da Bel, sempre eu faço, quem sabe me dizer quanto custa uma hora do teu consultório parado? Ninguém sabe. Eles fazem aquela como assim? O que você quer dizer com isso? Eles não imaginam, falam, você montou um consultório, você paga aluguel, comprou equipe, paga luz, água, internet. A maioria não sabe responder. Não sabe, não tem ideia, não tem ideia. Quanto custa a hora clínica? Não sei. Na cadeira parada. Não, você não. Cadeira, você tem. Como é que calculo isso? A gente tem eu costumo dizer uma coisa, eu acho que a implantodontia, a gente deve muito ao brand marketing, né? Eu sempre falo isso. A implantodontia é uma especialidade muito interessante, mas ao mesmo tempo que as pessoas fazem hoje odontologia para trabalhar com a harmonização facial, não adianta ir fazer odontologia, eu vou fazer odontologia porque eu vou ficar rico. Qualquer profissão que você fizer, você pode ficar rico. Pode ficar rico, qualquer uma. Desde que você saiba como conduzir a parte de... hoje você tem o marketing tem que estar incluído. Marketing administrativo. E a gente tem a odontologia tem uma agravante, eu chamo, que o André muito bem colocou, que é ter o domínio da parte prática. Você pode ser um excelente teórico, um excelente gestor, mas se sua mão for ruim... Você não vai fazer. Aquele cara que é destro tem 2 mãos esquerdas, eu costumo brincar. Mas vai fazer um procedimento ruim, uma cirurgia, vai levar... Eu lembro, tem uma história engraçadíssima.
Depois comecei a fazer muito implante sem incisão. Tava começando a namorar a minha atual esposa. E aí ela foi lá no consultório, no primeiro mês de namoro, falou, ó, a gente vai sair e tal, pra jantar. Eu falei, espera só um pouquinho, que eu vou ter que fazer 2 implantes ali, eu já venho. Ela, daquele jeitão dela, ela pegou... Olhou pro relógio, né? Esse cara pensa o quê? Vai me deixar 1h30 aqui sentado esperando ele, que ele vai fazer o implante? Foi Ele 20 tá minutos. pensando, deixa ele fazer 12 minutos. Anestesiei, fiz 2 sessões circulares ali, perfurei, coloquei 2 implantes 3,5 por 10, fechei. Nem fechei, não, botei os covers cru. Conversa. Ó, não tô nada quente hoje e tal. Orientação pós-operatória, pronto. 12 minutos voltei lá, terminei. A Mel tá dando ali hoje. Oxe, como é que é? E é. É a brincadeira que a gente brinca assim. E é? Já foi? Falei, pois é. Então isso faz uma diferença. É um diferencial que o profissional tem. Agora, eu lembro que o primeiro implante que eu fiz na minha vida, lá em 95, eu levei 1h40. Sim, normal. Né? Então é uma curva de aprendizado que tem que estar disposto a encarar. Então isso tudo vai daquilo que você realmente pensa pra si. Meu filho faz administração, entrou na GV, eu brinco com ele e falou assim, deu sorte, cara, que a prova caiu justamente aquilo que você sabia. Você fala isso pra mim. Coitado do menino, você avacalhou que teu Mas filho... ele é um moleque. O Luca tem sorte também. Nasceu bonito, nasceu gentil, um cara bem formado, tem as oportunidades, não tem a mesma garra. Eu falo isso abertamente aqui no podcast, porque ele vai escutar depois. Não é um cara que tem a mesma garra que eu tive. Por quê? É o que você falou no começo também, que eu gostei do seu pai. O meu pai colocava muitos obstáculos para mim. Eu tinha um par de tênis legal. Então, não que ele não tivesse dinheiro. Não. Quando a gente foi morar na Espanha, meu pai teve uma das primeiras Mercedes-Benz que eu lembro, com branca, com estofamento azul, marinho. Era lindo aquele carro. Só que, na hora de ir pra escola, eu estava num colégio, aqui num bairro chamado La Moraleja, que depois lá, quando no futuro o Ronaldinho morou lá, o Kaká, os Robinhos, os jogadores de futebol que jogavam no Real Madrid, moravam lá. Depois, isso foi na década de 80 que eu morei lá. Meu pai tinha um carro também reserva, que era um DKV, que era bonitinho, era um carrinho feio, DKV. Não. Ele pegava o DKV para me levar para a escola. Tinha na porta da escola lá, eu falei, pai, para um pouquinho antes. Vergonha, né? Vergonha, pra que mico, não. A gente vai com a Mercedes hoje, a Mercedes está aqui, porque ele fazia, eu ia de DKV, eu tinha que chute. Tênis, uma roupa, calça tinha 2, calça da OP na época, era calça OP, né? tênis da Pacalor. É porque ele tinha, porque ele conquistou. E aí, hoje os moleques recebem tudo. Eu nunca tinha 5, 6 camisas de clube, 3 chuteiras branca, vermelha, sei lá. E assim, eu preparei o Luca para jogador de futebol. Isso é uma coisa interessante aqui pra gente comentar. Eu falei, Lucas, faz jogador de futebol. Eu era um atleta bom, mas não tinha oportunidade de seguir adiante. Minha mãe ficava querendo, não, você tem que estudar. Você vai se formar e falar, depois vai jogar e falar que profissão que você tem? Nenhuma. Não, meu filho, meu não. Olha minha mãe. E aí eu preparei o Luca, coloquei ele na base do São Paulo, lá em Cotia, pra ir. Então, um belo dia, me ligaram, ó, o teu filho não quer ficar. Resumindo, eu queria morrer. Eu preparei ele, falei, você vai. Ele jogava muito bem futebol. Tinha tudo pra ir. Um amigo dele que ficou no alojamento com ele, o Luca, fez um gol no passado na Libertadores pelo São Paulo, com 17 anos. Então, assim... Mas, enfim, é uma história interessante porque é aquilo que nós falamos sobre carreira. Eu pensei numa coisa, só que esqueci de combinar com ele, né? Você não combinou com ele, né? Ele queria, a mãe dele concordou na época. Às vezes na época ele quer, depois ele vê que Então, não, que ele aí quer. depois eu arrumei pra ele ir pra MLS ano passado, antes de fazer vestibular. Arrumei pra ele e falei, ó, você vai fazer faculdade e poder jogar no clube. Não não quero morar no exterior, não. Claro, a vida dele tá maravilhosa aqui. É festa. Final de ano foi passar Réveillon lá em Pipa. É só 7 ou 8 mil de festa que vai. As festas de 4 dias, é isso aí. Imagina que a gente tinha aí. Você não sei que tem tanto cara de Não ser. tinha. Eu conheço teu pai e tua mãe, você te leva Não tem conheço tua moleza. mãe. Aliás, não tá aqui presente, mas eu acho que grande parte do sucesso dos filhos passa pela mulher. Não tenha dúvida. Né? A tua mãe é uma grande figura. Não tenha Admiro dúvida. muito a Mas Zuleika. acho que dos dois. Uma acho grande que do empresária. Não, o pai, e da sim, mãe. também. o pai é muito importante para colocar limites. Em casa. Em casa é o contrário. Então, porque ela faz. Tá tirando a minha autoridade. Mas Que também. coisa, poxa. Não, em casa quem põe limites é minha mãe. Então, eu sempre coloquei os limites, mas e até hoje eu sou uma pessoa que minha mãe era muito brava, filha de italiano. Meu pai era muito bravo, mas mais assim, a minha irmã tudo podia com minha irmã, com ele. Comigo não. Era ali, ó. E foi bom. Porque eu nunca fiquei numa zona de conforto grande, sempre corri atrás das minhas coisas, dei muito valor pro dinheiro, né?
Apesar de a gente ser bem sucedido, a gente tem que ter respeito com isso. Claro. Então, Dinheiro assim, não aceita desaforo, não, né? essa frase é clássica. E a odontologia muito menos, porque é aquilo que nós falamos. Então, um mês que você pode ser ali, e outro mês, de repente, por alguma... Você não fica bem, você dezembro e viaja. janeiro. Dezembro e janeiro. Você viaja, vai pra cá, vai pra lá. Quantas viagens eu faço? De repente, teve um mês que eu fiz 3 implantes. Tanta aula que eu fui dando. Eu falei, não, peraí, 3 implantes não tem condição. Então, mas você, por exemplo, o dentista fala... Será que o dentista planeja as férias dele? Ele separa todo mês um percentual, igual um CLT, vai. Uma pessoa que tem um emprego que tem férias. 13º, qualquer coisa assim. O teu contador te cobra 13º. Né? Sim. Ele te cobra 13º. Será que o dentista cobra o 13º do paciente? É uma Não. coisa Você tem que pôr no muito preço. complexa, né? Você tem que pôr no preço. As tuas férias, você fala, ó, se eu vou trabalhar 12 meses folga 1, 11 meses folga 1, então eu preciso ter um X% cada mês para o mês que eu não for trabalhar. E esse dinheiro tem que estar guardado. Porque você vai viajar um mês, se você não trabalhou, não ganhou. Mas a despesa naquele mês continua no teu consultório, né? Eu não sei como está hoje na prática, talvez você possa saber disso um pouco melhor, mas eu vejo o jovem de hoje, 20 e poucos anos, 19, 22, 23, 25, não tem a mesma paciência que a gente tinha para essas coisas. O cara já quer tudo de imediato. É muito Não tem imediatismo. mais- É um imediatismo muito grande, né? Mas eu acho com as que... mídias sociais eu acho, também, isso que eu falo, acho que as às redes vezes, sociais sabe? que levam um pouco a isso. E vai uma coisa aí que a enlouquecendo gente essa pessoa, né? vê muito, assim... E Tem hoje que em ter dia, uma não só curva, pra né? odontologia, vê pra tudo, né? Que, você tem que mostrar o que você quer ser, você tem que... O que você né? tem vai mostrar se você tem sucesso ou não, o É. seu status. Então, assim, eu acho que as pessoas... Primeiro que sim, às vezes as pessoas veem... não sei, a pessoa me vê na rede social. Vamos supor, eu sou uma pessoa que esbanja muito, que posta muito, tal. Aí você fala, eu não tô nem falando agora, vamos falar, a Maria Amélia quando eu tinha 2 anos de formada, né? Porque eu tinha 2 anos de formada. A Maria Amélia viaja, faz isso, faz aquilo. Nunca foi o meu perfil esse tipo de post, mas assim, como se fosse. Então ela é uma pessoa bem-sucedida. Então quer dizer que o que ela faz é bem-sucedido se ela tem 2 anos de formada e tá fazendo Já tudo tá isso, ela é assim. bem-sucedida. Ninguém sabe se ela tá no vermelho no cartão, Ninguém tá sabe se eu devendo tô no para todo vermelho, mundo. se eu que tô bancando essa vida. Eu já vi caras andando de Camaro e não tinha casa própria. Seu filho trabalha? Não. É igual alguém ver o seu filho, a realidade do seu filho, no Instagram. A realidade dele é E ótima. aí, mês que Ele vem, não ele posta começa a trabalhar. Aí você Ele fala, posta essa cortar as asinhas realidade dele. mas ele posta essa realidade, mês que vem ele começa a trabalhar. Aí a pessoa vai falar o quê? Nossa, esse trabalho, novinho. né? Pô, ele passa o final Já do tá ano conquistando na tudo isso festa, aí, tem então. carro, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que a rede social acentuou isso, né? Assim, dá essa necessidade de imediatismo, porque a gente acha que todo mundo tá com aquela realidade. E, aí, E ninguém mostra nada ruim na rede social, né? Eu acho que, para os nossos colegas cirurgiões dentistas que estão nos ouvindo, né? Os jovens, ou também pode ser os mais velhos, mas os jovens principalmente, se o que o Cosmo está falando, é uma coisa muito interessante, a doutora Maria Amélia falou, que a gente tem que ter um pouco com o pé no chão na realidade. Não dá para a gente só viver de mídia social, porque a mídia social pode ser uma grande mentira. Não estou dizendo que é, mas pode ser uma grande mentira, né? Porque na mídia social eu sou quem eu quero. Não preciso ser quem eu sou, não é verdade? Então, e às vezes dá a impressão do que você falou também, assim, ela é muito imediatista. Porque todo mundo que é novinho está estando bem, por que eu não estou? Não, e tem a questão de prioridades, É. né? Tem gente que fala assim, nossa, fulano não viaja, não faz nada. Você abre o Instagram eu abro o Instagram do Cosmo, ele tá sempre viajando, sempre isso, sempre aquilo. O André não tá fazendo nada. Você vai ver o André, na verdade, ele não tá fazendo nada porque ele tá comprando o apartamento dele. Né? O Cosmo tá jogando todo o dinheiro dele. Tá pagando aluguel e o André tá comprando o viajando. apartamento dele. Então, eu acho que isso do imediatismo vem muito da rede social. Isso prejudica muito. E dá a impressão que as pessoas têm mais do que ela tem. Então, às vezes, ninguém posta nada ruim. Eu não vou postar, nossa, gente, hoje meu dia tá péssimo. Aconteceu isso. Eu não vou postar isso. Tô devendo no banco. Tô devendo no banco. E as pessoas levam Acho um saco esse aquilo negócio. lá como a realidade da pessoa. Então, aquilo que tá sendo postado lá é a realidade da pessoa. Então, eu conheço pessoas que têm 2 anos de formado, que viajam pra caramba, que tem uma baita vida, que se eu falar assim, eu sei que
Eu sei o que tem por trás da vida da pessoa, mas assim, se eu visse aquilo lá e fosse comprar com a minha vida, eu ia falar, poxa, como que essa pessoa que tem 2 anos de formado tá com uma vida melhor que eu? Por que eu, com 10 anos, talvez não tenha tudo isso? E assim... É o que tá por trás. Às vezes ela não tem. Exatamente. Essa é a justificativa. Não, eu sei o que tá por trás. O imediatismo vem disso aí. E eu acho que é importante, assim, eu acho que quando você é jovem na profissão, a gente falou isso no primeiro programa, né? E quando você é jovem, você se dedica muito na profissão. Tô com o Ricardo há 13 anos, trabalhando todos os dias, segunda a sexta, às vezes de sábado. E eu fiz a bucomaxilo junto com a implantodontia. Então, o começo da minha carreira foi uma coisa de muito estudo. Então eu tava lá. Trabalho também. 7 horas da manhã eu tava batendo ponto no hospital, saía tarde, atendia às vezes o paciente no horáriozinho que eu saía do plantão até as 11 horas da noite para ganhar pouco. Eu entendo que a gente tem um pouco de ansiedade de você falar assim, poxa, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, né? Fiz a bucomaxilo, fiz a implantodontia, você espera um retorno financeiro porque você fala assim, pô, eu estudei, eu me dediquei, eu quero um retorno. Mas eu acho que a maturidade, você entender e falar assim, eu priorizei primeiro a minha carreira, eu priorizei estudar. E agora, sim, eu entendo que existe um degrau. Né? Então, a curva de aprendizado existe. Eu passei por uma coisa que foi sofrida. E agora eu vou ter maturidade de entender o quê? Agora vai vir. Agora eu posso trabalhar mais, agora eu posso me dedicar mais à profissão, agora eu vou frequentar congressos, vou dar mais atenção para o meu consultório e que as coisas vão acontecer normalmente. Eu entendo isso. Mas o grande problema, que está falando assim, eu acho que talvez de uma nova geração, é não entender que existe essa ansiedade, ela é normal e ela é, assim, entendida. As pessoas querem também ter um sucesso financeiro, mas se você não se dedicar e entender que você vai atingir isso, mas isso envolve o que? Um crescimento pessoal, maturidade e investimento em formação, né, a sua formação em informação, muitas vezes você vai viver só de ilusão. Aí você vai viver de a carreira, social. o Ricardo está aqui testemunha, a carreira de 2, 3 décadas, ela é construída muito paulatinamente. Você não constrói meteoricamente. Né? Eu lembro de um colega meu do mestrado que ele queria fazer o que eu fazia já em 11 anos de formado, em 2. Não vai. Estava no mestrado já no 2º ano, mas ele não tinha renda para estar querendo fazer aquilo. Ele já queria comprar uma Mercedes, porque a gente tinha uma Mercedes da Honda, ele já queria comprar uma Mercedes, nem que fosse... Eu falava para ele, calma, não é assim que você vai construir. E aí ele foi para outro caminho. E até hoje, ele está anos-luz daquilo que eu estava correspondente à idade que eu tinha dele, entendeu? Ele nunca vai estar naquilo, porque ele cortou o caminho de forma errada. Bom, porque gente, ele estava pensando, acho que mais no que é visto do que... ele não fez o que a gente começou com essa conversa, planejamento. Então, mas eu acompanhava o Sérgio, que tem uma carteira de 20 anos na minha frente, e ele andava de Alfa Romeo e tal, e eu tinha um carro. Eu falei, um dia eu vou ter. Eu pensava, um dia eu vou ter. Por que não? Vai chegar a minha hora. Aí eu vi a idade dele. Quando você tá, Sérgio? 43. Eu falei, tá bom, então 43 anos eu tenho que fazer. Eu só com 23 ainda. E, Cosmo, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira é, qual foi o caso mais marcante na sua carreira até hoje? Boa pergunta. O caso mais marcante que eu tive foi um caso que eu tinha 3 anos de carreira e apareceu uma mulher, uma paciente alemã, Thea von Dagenhausen, eu nunca vou esquecer o nome dela, deve ter falecido. Não sei nem falar esse nome. E ela tinha que fazer uma reabilitação de molar a molar. E eu tava preparado para fazer. E aí eu lembro que, tipo, o orçamento, mesmo enxugando, dava tudo que eu não tinha ganho até então. Porque é a primeira vez que entra uma reabilitação daquela magnitude. E era véspera de carnaval. Faltavam umas 3 semanas pro carnaval. E eu peguei, sentei, fiz o caso, mandei para um protético bom. Aquilo marcou, era um divisor de águas da minha vida ali naquele momento. E eu lembro que eu coloquei a peça numa sexta-feira de carnaval. Começava o carnaval. Aí na quarta-feira voltou de cinza, ela me chamou. Falou, a peça soltou aqui no molar atrás, brava. Eu já tinha pago tudo, uma louca na vida. Aí eu cheguei lá, o que aconteceu? Faltou um pouco de experiência minha no ajuste oclusal ali. E a peça tocou muito do outro lado e deu um efeito ali. Aí eu tirei, entendi o que aconteceu, conversei na época com um dos caras e tal. Recimentei, a mulher brava, super brava. Eu queria ir embora e tal. Aí depois ela falou, como eu paguei e tal, não sei o que. Eu falei, tenha paciência. Eu lembro que me chamou a atenção porque eu tive muita paciência, apesar da pouca idade e muita experiência. E aí, recimentei. Ficou
tranquilo, passou mais uns 2, 3 anos, ela faleceu depois de uns 4 anos aquilo, com a peça, linda, maravilhosa. Mas nunca mais eu esqueci o episódio, pela complexidade, por eu ter encarado... E pelo valor. Ter tido o valor, ter tido um reflexo. E é um trabalho muito difícil, né? Uma reabilitação dessa. Mas pode fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é qual conselho você deixa para quem tá se formando ou pro cirurgião dentista que tá estagnado ali na carreira, tá desanimado? Qual que é o seu conselho para essas pessoas? Olha, excelente pergunta. Primeira pergunta, meu conselho que eu dou, aquilo que nós já comentamos ao longo do programa, é que eu nunca fiz um curso de finanças, nunca fiz um curso de economia, de gestão, nunca. O que eu fiz? Eu me espelhei em alguns colegas bem-sucedidos. E eu os acompanhei, seja em reuniões de associação, seja em oportunidades de acompanhar casos. E se você não tiver essa possibilidade de acompanhar alguém assim, invista em cursos daquilo que você gosta. Veja a especialidade. Eu gosto de ser... Eu não acho que clínica é uma boa. Fazendo um parênteses. Minha enteada vai se formar médico ano que vem. Ela queria fazer psiquiatria. Eu falei para ela, faça cirurgia. Não ganhe na consulta. Você vai ficar sempre refém de consulta. Vai ter 20 consultas no dia. Cobrando que lá, R$700. Se você chegar nisso, vai levar 20 anos de carreira. Faça cirurgia. Faça procedimentos que tenham... para ter que se preparar para isso. Vamos entender. Fazer cirurgia não é simplesmente terminar o curso de 6 meses. Estudar, ser uma grande cirurgiã. Seja muito bom naquilo que faz. Então, o conselho é invista tecnicamente naquilo que você sabe que pode te render, desde que você tenha um pouco de voltado, seja voltado para isso tecnicamente, em aptidão. Não adianta fazer cirurgia, você tem medo de sangue. Né? Então, essa é a primeira coisa. Aprenda a gerir o seu capital. Guarde 30% do que você ganha, se for possível. Se não tiver jeito, você vai realmente bater mais cabeça. Guarde o que der. Então guarde o que der. Guarde o que der, aplique o dinheiro, né? E dê o passo. Não queira comprar um carro importado porque um youtuber fez aquilo. Que estoura no YouTube é uma outra realidade. Isso acontece com muito pouca gente. Não é assim tanta gente também não, gente. Não é tanta gente que monetiza. Tem prioridades, né? Então, cria essas prioridades, que é o quê? Ter a sua casa própria, saber gerir o seu dinheiro e se formar bem. O Luca vai fazer administração, então seja um grande gestor. Aprenda, entenda o seu mercado. Conheça, resumindo, conheça o seu mercado. O mais profundo que você puder conhecer, né? E a segunda parte da pergunta era essa segunda pergunta. Era essa parte. Eu fiz duas já. Né? Gente, então é isso aí. Então tá bom. Olha, se deixar aqui, a gente fica batendo papo aqui horas. Por isso que a gente quis fazer esse podcast, justamente para os colegas que estão se formando, aqueles que estão estagnados, entenderem um pouco da história de cada um, saber que não teve milagre. Né? Ninguém evoluiu, ninguém fez sucesso. Ninguém cortou caminho. Ninguém cortou caminho. Existe tem um caminho que a gente tem que fazer, e isso que é importante. Uma profissão maravilhosa, que a gente fica muito feliz de reabilitar pessoas. Lembrei, só um detalhe, desculpa, porque você perguntou, talvez para as pessoas que eu escutar vai falar, não me respondeu. Quem está estagnado, né, na profissão, procure algo que seja muito legal, que tenha um ticket médio que você possa explorar melhor, invista naquilo, tente acompanhar algum profissional, algum curso nessa linha aí, faça um investimento, priorize isso, que com certeza a coisa vai melhorar. Se reinvente. A verdade é isso. Gente, então assim, olha, vocês que estão nos ouvindo aqui, deram o prazer da companhia de vocês, entenda que o nosso objetivo aqui é estimular todos os nossos colegas a melhorarem na profissão. Trate bem a sua profissão, que ela vai devolver para você tudo aquilo que você deu para ela. Se você tratar ela bem, ela vai te tratar bem. Cosmo, muito obrigado pela sua presença, um grande prazer, um amigo. Muito prazer, André. Obrigado, doutora Maria Amélia. Obrigada. E a vocês, meus amigos. Vocês aqui com essa querida Maria Amélia. Semana que vem estaremos aqui num novo podcast e será um grande prazer ter vocês aí com a gente. Um grande abraço, boa semana, fique com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.